Olha só, e você que é aí do Valença 1, na região do distrito do Campo Grande, atendendo solicitação da Sanasa, a Indec vai interditar nesta quarta-feira, das 8 horas da manhã a 1 hora da tarde, o tráfego para os veículos entre a rua Antônio Frutuoso de Moraes, no Parque Valença 1. A ação é necessária para um reparo em vazamento de água. O trabalho será na altura do número 17. A interdição da via será no trecho entre as ruas Edson Luiz Rigonato e Carolina Franqueta Tosi. A Indec programou desvios pelas vias Dr. Nelson Dotaviano, General Eurípides Machado Boa Vista e Carolina Franqueta Tosi. Agentes de mobilidade urbana da Indec que realizam esses bloqueios vão monitorar a circulação de veículos nessa região e a realização desse trabalho poderá sofrer impactos se caso a gente tenha alguma mudança no clima. Então, atenção você aí que é do Parque Valença 1. Agora vamos às notícias do Legislativo que acontece aqui na Câmara Municipal de Campinas. E a gente abre falando de um tema bem legal, gente. Olha, a Câmara foi tema de um trabalho de conclusão de curso de Arquitetura e Urbanismo da Unicamp. No projeto, a aluna apresentou a nova sede da Casa de Leis, que ficaria no centro da cidade. Débora Bonvecchio é aluna do curso de Arquitetura e Urbanismo da Unicamp e, para o trabalho de conclusão de curso, elaborou um projeto para a nova sede da Câmara Municipal de Campinas. Como campineira, ela pesquisou sobre a história da Câmara, processo legislativo e sobre a arquitetura política no geral e foi amadurecendo a ideia. Foi uma ideia do meu chefe. Eu tinha algumas outras ideias anteriormente, principalmente trabalhando no centro de Campinas, com algum equipamento público para pessoas em situação de rua. Como eu sou daqui de Campinas, então eu queria fazer algo aqui mesmo. Mas isso está um pouco batido e o meu chefe deu essa ideia de uma nova sede da Câmara e isso foi no finzinho de 2023. E meu ano de TCC era 2025, então eu tive muito tempo para pensar e pesquisar e visitar a Câmara e analisar possibilidades e eu fui gostando cada vez mais do projeto. Fui me apaixonando pela ideia e foi aí que teve início. Então vim aqui, visitei várias vezes, conversei com muitas pessoas e fui só gostando mais da ideia, das várias possibilidades que esse projeto tem. A aluna trabalhou sozinha, pensando em cada detalhe, projetou até uma maquete. O objetivo principal era um projeto que colocasse a Câmara no centro de Campinas, com mais visibilidade e oferecendo lugares de convivência para os servidores e também para o público. Primeiro, a gente faz um estudo mais teórico, que a gente chama de memorial. Então, eu fui estudar a história da Câmara enquanto instituição e todas as sedes que ela já teve. E eu acho que um dos principais pontos norteadores no início foi que nunca teve uma sede construída para ela. Nunca teve uma Câmara feita para ser Câmara. É sempre prédios reutilizados de outras coisas. E sempre dividindo sede com outras instituições governamentais. Então a ideia seria colocar no centro de Campinas, deixar mais visível, mais acessível para as pessoas, num lugar de maior circulação de pessoas, e a partir daí é melhorar a infraestrutura geral. Basicamente é deixar mais visível, mais acessível e um lugar de trabalho melhor para quem faz a Câmara acontecer. A Câmara Municipal de Campinas nunca ocupou uma sede projetada especificamente para suas atividades. Ao longo de sua história, a instituição instalou-se em prédios destinados para outros usos e também adaptados. Por isso, a ideia de uma nova sede no centro da cidade, em um prédio nunca usado anteriormente. Eu estava buscando alguns pontos no centro de Campinas e é bem difícil achar terrenos vazios. O centro é bastante adensado. Mas eu pensei em um terreno grande o suficiente para caber a Câmara, mas ainda no centro histórico da cidade. Então, é um ponto de convergência também de vias importantes, uma esquina muito importante. Então, eu pensei que fosse um ponto ideal.
Foram dias e noites de pesquisas, visitas à Câmara, conversas com vereadores, assessores, servidores e com o presidente da Câmara, Luiz Rossini, que ficou surpreso com a iniciativa. Foi uma oportunidade muito legal, né, de ver como a Câmara pode despertar o interesse e ser objeto de estudo de vários setores. Você fez uma pesquisa até mais aprofundada, mostrando qual é o papel da Câmara ao longo da sua história, muito da influência que a gente recebe aqui do estilo português, né, das câmaras, e fez um projeto propondo uma nova instalação, uma nova sede para a Câmara, incorporando esse conceito que uma Câmara com papel de função de promover a democracia, um estilo arquitetônico, visual, estético que valorize e dê projeção à missão da Câmara. Mesmo sendo fictício, a forma como a aluna conduziu o projeto, a riqueza dos detalhes e a dimensão do trabalho fez com que tudo parecesse real e a proposta foi aprovada por todos. Eu fiquei bastante surpresa, né? Ela projetou um prédio de aproximadamente 19 mil metros quadrados, hoje a gente tem 7, então é uma estrutura bem diferente do que a gente tem aqui hoje disponível. E assim, ver aquilo lá é um sonho que a gente tem desde que a gente trabalha aqui, né? Ver um prédio pensado para que fosse Câmara Municipal de uma cidade igual Campinas, para a gente é um sonho realizado. A gente viu que ela se preocupou em colocar, em transferir para o projeto tudo que a gente tinha como preocupação, né? Ela também levou em consideração o que os vereadores, o pessoal do gabinete colocou. Para você ter uma ideia, ela considerou um gabinete aproximadamente 2 vezes maior do que o que a gente tem hoje. Pensar em como a Câmara pode servir às pessoas. Então, um espaço e que elas podem usar para outras coisas, além de só vir participar numa sessão. Então, também pensei em praças, pensei em auditórios e foyers para eventos e exposições. É como o espaço pode servir às pessoas, além do processo legislativo, mas com certeza é para também ser convidativo para as pessoas participarem, virem aqui, assistirem sessões, conversar, bater na porta de cada vereador, entender que elas podem fazer isso. Agora aqui nas notícias do Legislativo a gente fala sobre o trabalho das comissões permanentes de estudo e das frentes parlamentares em 2025. A gente começa pela Comissão de Cultura, que encerrou o ano com um balanço positivo das atividades realizadas. O grupo destacou o diálogo com artistas, alinhamento com políticas federais e o fortalecimento da cultura nos bairros. A Comissão de Cultura da Câmara de Campinas encerra o ano com um balanço positivo das atividades desenvolvidas ao longo de 2025. Presidida pelo vereador Igor Diego, a comissão contou ainda com a participação dos vereadores Benê Lima, Herbert Ganem, Paola Miguel e Permínio Monteiro. Durante o ano, promoveu debates importantes e ampliou o diálogo com o setor cultural da cidade. Segundo o presidente, o trabalho foi marcado pela escuta ativa e pela construção coletiva de políticas públicas. Olha, o destaque dessas 10 reuniões da Comissão Permanente de Cultura, né, foi o acompanhamento desde o Carnaval até o Natal, ou seja, de janeiro a dezembro, aqui nós discutimos as ações do município. Então, essas reuniões, ela trouxe, em resumo e de destaque, que nós aumentamos o número de ações da Secretaria de Cultura em parceria com a Câmara Municipal, com as emendas, com a Lei Aldir Blanc, recursos federais, estaduais, e nós conseguimos gerar 35 mil novos empregos na cidade de Campinas, né? Então foram 2.400 eventos durante o ano e esse apoio, esse acompanhamento da comissão é importante. Conseguimos também a aprovação de um projeto de lei que foi um pedido da comissão de reestruturação. Então os trabalhos aumentaram, geramos mais emprego, um trabalho muito sério que veio após pandemia e mostrou que a cidade de Campinas gerou uma economia, ajudou na questão de emprego e econômico também na cidade de Campinas. As reuniões contaram com a participação ativa de integrantes da Secretaria Municipal da Cultura e de artistas locais, fortalecendo a aproximação entre o poder público e a classe cultural.
O presidente, né, aqui nós fomos bem democráticos, o Gabriel, que é o diretor lá da secretaria, a Alexandra, a secretária, e também o Dias, que ele é o presidente do Conselho Municipal de Cultura, sempre tiveram espaços democráticos abertos junto com o Legislativo. E aqui nas reuniões nós podemos acompanhar a demanda apresentada pelo Conselho, que é de mais investimento. Esse próximo ano, a Câmara está votando um projeto que diminui o orçamento, e a comissão questionou por que está tendo essa diminuição. A justificativa do Executivo é que com a finalização das obras do teatro, né, Castro Mendes, agora o recurso da cultura que era investido e disponibilizado para a obra não vai ser mais necessário. Mesmo assim, sabemos que tem outras demandas. Outro destaque do trabalho da comissão foi o alinhamento com as políticas federais, o que contribuiu para o fortalecimento do financiamento da cultura de Campinas. As leis federais têm a obrigatoriedade de democratizar esse recurso. O que muito acontecia é que quando o dinheiro chegava, né, era disponibilizado, né, pela Secretaria de Cultura, através dos editais, sempre as mesmas pessoas ali que conseguiam, tinham uma facilidade em escrita e captação, eram, né, as pessoas contempladas, e sendo os pessoais das periferias que não têm essa habilidade e essa assessoria técnica, acabavam ficando de fora. Então, essas pessoas das periferias agora mudou. Agora nós colocamos, né, intermediadores, pessoas que podem ajudar aquela pessoa que tem boas ideias, que tem o dom cultural a fazer a captação. E isso trouxe mais democratização, e o dinheiro, obrigatoriamente, ele tem que ser distribuído no território da cidade. Igor Diego projeta os próximos passos e destaca o planejamento para 2026, com expectativas de ampliação das ações no segundo semestre. Nós temos grandes expectativas, né? Um dos principais objetivos da comissão é conseguir fazer um diagnóstico das emendas impositivas disponibilizadas, dos recursos municipais, federais e também estaduais, como que ele tem tido um impacto dentro da cidade de Campinas. Com esse diagnóstico nós teremos indicativos de maneira sólida, algo que a comissão nem a secretaria e o Poder Executivo têm hoje para entender o impacto desse recurso na comunidade. Então a comissão vai pedir um estudo, também encaminhamos emenda impositiva para a realização desse diagnóstico. Vereador Felipe Marquesi, presidente da Comissão de Mobilidade Urbana da Câmara, destaca algumas atividades do trabalho em 2025. O vereador Felipe Marquesi, presidente da Comissão de Mobilidade Urbana e Planejamento Viário, faz um balanço do ano de 2025 frente às ações da comissão. Nós discutimos projetos que são tramitados pela nossa comissão, que chega por outros vereadores, que chega para a nossa comissão para a gente aprovar, né, avaliar, para seguir o trâmite na casa aqui nas outras comissões. Então, nós fizemos algumas dessas reuniões, quando foi assim possível, quando tínhamos projetos que nessa magnitude, né, da Comissão de Mobilidade Urbana, nós aprovamos, damos lá os encaminhamentos e depois ele segue para o plenário para aprovação ou não, né, o plenário que é soberano aí, que toma as decisões políticas. Então a comissão foi bastante produtiva, e nós sabemos aí que no próximo ano, né, continuaremos atendendo aí todos os projetos que chegam até nós indicamos os relatores e fazemos aí toda essa avaliação importante aqui na Câmara. Em relação ao transporte público, o presidente da Comissão de Mobilidade destacou as expectativas para o ano de 2026. Nós estamos aí naquelas expectativas também das licitações, do transporte público. A gente sabe da dificuldade que é a questão do transporte público, dos ônibus da nossa cidade. Nós temos acompanhado, muitas das vezes a justiça acaba entrando, né, com algumas questões que acabam atrasando aí, muitas das vezes a questão aí nós queremos resolver o problema e acaba sendo travado, porque entram empresas em licitações, entram questionamentos, que é válido, né? Faz parte aí do certame, faz parte da democracia, mas que atrasa todo o processo. Esse ano tivemos mais de 50 novos ônibus novos na nossa cidade, foram entregues
para o nosso município, e nós temos a expectativa de que isso possa aumentar, melhorar. A questão do BRT também, muitas estações foram inauguradas, e a gente acredita que vai ser um transporte que irá melhorar muito a vida da população, uma população de Campinas que é uma população bem grande, que utiliza o transporte público para vir para o centro, para trabalhar no seu dia a dia. A gente sabe que precisa melhorar muito, e nós temos cobrado isso, a prefeitura, que principalmente aquelas linhas que são de prestação de serviço das cooperativas, muitos ônibus que já passaram aí, né, já estão muito rodados, e a população reclama muito. Então nós precisamos também ter esse olhar, né, ter o apoio também a essas cooperativas do poder público para que possa ser renovado esses ônibus, para que a população possa aí ter um transporte público de mais qualidade. O vereador Rubens Gás preside a Comissão de Administração Pública da Câmara, que além de analisar projetos, também realizou audiências públicas em 2025. Em 2025, a Comissão Permanente de Administração Pública realizou reuniões no plenário e plenarinho da Câmara Municipal. O presidente, vereador Rubens Gás, analisou o trabalho realizado. Tivemos na primeira reunião um debate com relação à iluminação. Tivemos mais de 20 projetos durante esse tempo que foi analisado, e todos os pareceres favoráveis, né? E foi um ano que eu acredito muito profícuo para que nós pudéssemos, né, trabalhar frente a essa Comissão de Administração Pública. A Comissão Permanente de Administração Pública da Câmara analisa os projetos de lei referente às proposições que se relacionem com os servidores públicos, os contratados e os prestadores de serviços da Prefeitura e da Câmara, sobre as proposições que digam respeito à estrutura administrativa e organizacional da Prefeitura e da Câmara, a criação e extinção de cargos, sobre as proposições relativas a convênios e acordos de qualquer natureza, e também sobre contratos e consórcios, bem como aos relacionados à contratação de propaganda e publicidade oficial do município. O vereador Rubens Gás agradeceu aos membros que compareceram às reuniões. Tudo que nos foi passado nos foi nos apresentado, não houve nenhuma incidência, todos os projetos teve seus pareceres. Quero aqui deixar registrado e agradecer a presença dos vereadores que fazem parte dessa comissão: Arnaldo Salvetti, Nick Schneider, o Igor Diego e o Gustavo Peta, né? Tivemos a presença deles nas reuniões e, evidentemente, que procuramos fracionar todos os pareceres. A gente buscou durante todo esse tempo vários projetos. Temos o projeto do Carlinhos Camelô, que chamou muita atenção com relação às crianças com diabetes até 12 anos, e procurando enfatizar sempre a melhoria para que a administração pública da nossa cidade possa realmente ter o respaldo dessa casa.